O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, Alexandre Ribeiro, mais uma noite para o Arte Gaúcho. Alô, você amigo, oi você minha amiga, estamos chegando com mais uma edição do programa Alô Comunidade, produção da Miriam De Gasperi, também com os nossos alunos e estudantes do Laboratório de Comunicação. Esse projeto maravilhoso já está aqui em Capão, já está em Torres, está em outros municípios também, logo o município de Itati vai estar também à frente desse projeto maravilhoso. Nós temos na Central Técnica a coordenação do nosso querido diretor, o Andrius Pelicioli. Um abraço aqui do Ângelo Galhardo e como um passe de mágica, você vai colocar agora aqui o telefone. Entra em contato com a gente nesse momento, 51 982 35 06 66. Queremos agradecer a todos os apoiadores que estão com a gente. Manda o teu recado. E, é claro, os apoiadores que estão somando-se aqui aos demais que estão com a gente, né? Além do nosso querido Silvio Farias Barbosa. Contabilidade é com o Silvio Farias Barbosa, ali ao lado da Brigada Militar em Capão da Canoa. Silvio Farias Barbosa, Contabilidade. Então, você pode entrar em contato com ele, tá bom? E é num ponto estratégico ao lado da Brigada Militar em Capão da Canoa, tá bom? Novo Point, em Capão Novo, você tem a garantia de um atendimento maravilhoso. Ora, agora confundi. Pega a tua família, tem Mocotó, rapaz. Vem aprovar o melhor do inverno de Capão Novo. Na beira da praia de Capão Novo, um local assim, ó, fechadinho, bonitinho, tem feijoada, tem cada comida gostosa. Doutor Eliseu, que está aqui comigo, daqui um pouco bater um papo, já está aqui, pronto já para levar a família, né? Conhecer também lá o Novo Point. Também com a gente, mais um apoiador que ontem estava aqui, batemos um papo com o André, tá? Que é da Acesso. Acesso, que é a operadora turística. Ali estamos nós ali conversando ali com as duas clientes. Transfers, conforto, segurança, pontualidade, documentos para você viajar, acesso, educação e movimento, turismo também. Vale a pena mesmo, gente. Olha, fica onde? Fica no shopping, no Linemar. Lá no último andar do shopping Linemar, a Acesso Personal Travel também com a gente, no nosso programa Alô Comunidade. Um abraço para o André, que hoje não vai estar com a gente em função de um compromisso, mas todos os dias o André vai estar aqui falando rapidamente, né? Tem um minutinho e pouco, para falar sobre moeda, sobre dinheiro. Quanto é que está o dólar, quanto é que está o euro. Todos os dias agora no programa nós vamos ter essa informação para você. 1 minutinho, 2 minutinhos aí para a gente comentar. Doutor Eliseu Santos, o nosso advogado aqui com a gente, né? Que maravilha. Agora me centralizo aqui nessa câmera com o doutor, e a gente vendo Alô Comunidade, o doutor Eliseu Santos, que tem muitos assuntos para a gente bater um papo aí hoje. Ângelo, é um prazer estar aqui contigo, com o teu público, sempre à disposição da TV Mar, né, a hora que for necessário, Rádio Horizonte, todos os meios de comunicação que tiverem necessidade de uma fala, de uma conversa, falando do meio jurídico, me coloco sempre à disposição de vocês. Doutor, tem um assunto polêmico que eu gostaria de tratar com um amigo, não é saia justa, fica tranquilo. Aliás, por que não falar em saia justa com o doutor Eliseu nesse momento? Mas há muitos anos, desde quando eu era magrinho e cabeludo, e o doutor Eliseu também... Faz tempo, então, né? Faz tempo. Faz tempo que está tramitando aí o Sul é o meu país. Pois bem, doutor, a reivindicação antiga, baseado, aí eles vêm com aquela história toda, lá de trás,
falando já de Bento Gonçalves, colocando em outras partes do país, a próprio Tiradentes, a questão da individualidade, da emancipação, de que o nosso rico dinheirinho muitas vezes fica centralizado, fica lá em Brasília e nós aqui no Sul ficamos a ver navios. Pois bem, doutor, fim de semana nós somos convidados para fazer uma cobertura lá no Village, restaurante Village lá em Capão Novo. Aliás, tem um restaurante, mas é um clube. Lá é um clube, o Village. E lá no Village o que aconteceu? Quando eu cheguei lá por volta de meio-dia, que era o horário, tem o almoço e logo em seguida várias pessoas estavam na frente. Sim. Aí eu disse, pô, não começou ainda. Não, o pessoal está se preparando para almoçar e logo em seguida fomos lá com a unidade móvel da emissora, chegamos lá com as câmeras, com tudo certinho. E pasmem os senhores, pasme, doutor Eliseu, o que eles me disseram. Que eles, há 40 dias atrás, enviaram um ofício para o Village, para o clube, para que pudessem, então, realizar naquela data, ou seja, no último sábado, último final de semana, esse encontro. Ocorre que a diretoria do Village acabou negando, já na quinta-feira. E aí não tiveram tempo hábil para avisar as pessoas. Veio gente do Paraná, veio gente de Santa Catarina, muitos curiosos, alguns políticos da região estavam justamente no local, e aí a decepção veio. O que nós lamentamos, entendemos perfeitamente, mas por que não ter avisado antes? Por que deixar para a última hora para impedir que pelo menos eles pudessem explicar? E era o que eles iriam fazer. Tá? O que o amigo acha dessa questão, doutor? Eu sei que é uma questão delicada, porque envolve um clube da nossa região, do qual nós temos o maior carinho, a maior atenção, que é o pessoal do Village, o próprio restaurante, mas venho da diretoria do Village isso. Então, 2 diazinhos antes, não tem tempo hábil. Para quem está se deslocando, né, que vem do Paraná, principalmente, sai do Paraná, né, um casal pegou o avião, veio para o aeroporto Salgado Filho, veio correndo, pô, vamos almoçar, tem um restaurante, tinha fotos, tinha as imagens, tudo. Sim. E aí, doutor? Esse encontro seria para falar de algum assunto específico. Para mostrar qual a importância, qual a realidade desse evento. Mas... Da importância do Sul é meu país. Entendi. Eles queriam mostrar justamente por que eles estão buscando. E elencaram este local, em Capão Novo, para fazer esse encontro. Exatamente, o Village. Mas aí essa negativa de fornecer o espaço físico, levando em consideração que viriam pessoas de outros lugares, bem distante, inclusive, né? Perfeito. Paraná dá mais de 800 quilômetros, dependendo se for Curitiba. Então, eu eu tenho certeza, imediatamente a intenção deles em ocupar aquele espaço, se a diretoria do clube já sabia que era inviável por A mais B, deveriam, então, ter oficializado, né, via e-mail, ter deixado isso muito claro que ali não poderia, por N motivos. E aí ficaram muito em cima. 48 horas não tem como. E talvez este e-mail nem tenha sido aberto, não foi acessado, essas mensagens não foram trocadas. Então, nós estamos lidando com um deslocamento, teve todo um aparato, teve custo, teve pessoas que compraram passagens até no cartão de crédito, provavelmente, né? Exatamente. Então, geraram despesas futuras. Exatamente, tem que tomar um doutor. certo cuidado com esse tipo de coisa. Olha, nós lamentamos a atitude, entrevistamos, fizemos essa entrevista, vamos tentar até colocar no ar, vou mandar enviar ainda um pouquinho mais aí para os nossos telespectadores, o próprio Pelicioli, que está com a gente, foi feito final de semana esse bate-papo, e no fim, para evitar constrangimentos, nós não falamos tanto sobre isso, estamos falando agora. Sim. Aliás, foi falado no dia. Porém, para evitar constrangimentos e imagens que identificasse o Village, nós acabamos saindo de lá, viemos para o centrinho ali de Capão Novo, e ali de Capão Novo, então, nós automaticamente fizemos a entrevista. Agora, o que nos chama a atenção, doutor, é assim, poxa,
as pessoas têm que pensar também que se tem um evento 40 dias antes, não é? E a gente sabe da responsabilidade do pessoal que se deparou com naquele dia, da informação que estava tudo certo. Não é? Inclusive a presença do ex-prefeito de Capão da Canoa e primeiro prefeito Egon Birling, não é? Queria participar, e o Egon é conhecido já nacionalmente, internacionalmente, como uma pessoa que está ao lado e tem esse pensamento também de independência. Vocês vão dizer assim, mas vamos ficar independente do Brasil, vamos fazer um outro país. Mas vamos debater a questão da legalidade ou da ilegalidade desse assunto, desse momento. O fato é que eles iriam mostrar tudo isso. A gente viu nos comentários, doutor, muitas pessoas dizendo, esses malucos, esses doidos, ainda estão com essa conversa, estão com esse papo. É como eu disse, eu era magrinho e cabeludo junto com o doutor Eliseu aqui, e a gente já ouvia falar, no Sul é meu país. Tem até gente que usa a camiseta, a bandeira, com os três estados, ali na sequência, os do Sul, e mostrando isso. A gente gostaria muito de ter essa opinião, doutor. A gente sabe que a questão da ilegalidade, ela existe, é bem verdade. Sim, sim. Porém, o fato é que, nesse país que nós estamos vivendo, doutor, no Brasil que nós estamos vivendo, independente de esquerda, independente de direita, ao longo dos anos, a história nos mostra que o Distrito Federal, no caso especificamente Brasília, retém valores. Então, o nosso esforço, isso deu origem já muitos anos atrás, quando não era Brasília, é claro, depois que o Juscelino descobriu Brasília, adotou Brasília e construiu Brasília, mas antes era Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. O que o senhor tem a dizer a respeito disso, doutor? Ângelo, há muitos anos atrás esse assunto já estava em pauta, né? Até me parece alguém ali de Santa Cruz do Sul, dessa região, era um separatista. Ele criou até uma bandeira que ia ser adotada pela República Federativa dos Pampas. Foi vaiado, eu lembro desse programa, há muitos anos atrás, ele foi vaiado ao vivo no programa do Jô Soares, quando ele foi defender esta ideia separatista. Então, nós estamos na República Federativa, uma República Federativa constituída por 27 estados, mais o Distrito Federal, é cláusula pétrea dentro da Constituição Federal, teria que modificar toda a Constituição para que o Rio Grande do Sul um dia viesse a fazer parte, integrar um único país. Eu acho uma situação delicada, Ao mesmo tempo, compactuo contigo a questão de... Acredito que o Rio Grande do Sul ele gere muito mais recursos do que efetivamente ele recebe. Ele mais dá do que recebe, vulgarmente falando. Então, por isso essa ideia de separatismo. Nós somos autossuficientes numa série de produtos. Nós poderíamos viver isoladamente com maior tranquilidade. Temos os nossos irmãos, temos fronteiras com o Uruguai, com a Argentina, daria. Mas é uma questão bem delicada, uma questão que tem que ser conversada, tem que ser muito falada, tem que ser discutida em várias ocasiões, mas o resto do país, óbvio, é contra, Não, mas aí agora veio uma tentativa de uma deputada federal do estado de Santa Catarina, que veio com essa mesma ideia há poucos dias atrás. Então, tu imagina se cada estado brasileiro quiser se separar da República Federativa. Então, é um assunto delicado, é um assunto que demanda realmente muito diálogo. Não sou contra nem a favor. Neste momento, vou me manter neutro, mas é delicado. Bom, o pessoal lá do Village diz o seguinte, do restaurante, Galhardo, não temos nada a ver com isso. Isso partiu da diretoria do local, sim, do espaço. Então, o pessoal do restaurante estava lá até acertado para receber. Olha, daria aproximadamente mais de 100 pessoas que iriam almoçar fim de semana ali no Village, em Capão Novo. E, com isso, acabaram saindo e grande parte se dividiu, grande parte foi para o Trespac, que é nosso parceiro também,
outros foram para o Novo Ponte, também nosso parceiro, mas acabaram não ficando no restaurante. Então, que fique bem claro isso, que partiu da diretoria do Village. Nós temos, inclusive, o documento em mãos, quando foi enviado, falando da negativa de receber esse pessoal. Agora, eles estão procurando um outro local, aqui em Capão da Canoa, para que isso possa acontecer. Mas o fato, doutor, realmente a gente tem que repensar algumas questões. Nós temos a matéria, daqui um pouquinho, né, vamos tentar colocar no ar essa matéria com o presidente da entidade, mas suscita justamente o que, doutor? Suscita que as pessoas possam repensar, analisar, rever essa questão que o doutor Eliseu Santos falou há pouco tempo, a gente vem falando, né, com relação aos valores, ao dinheiro, que é arrecadado em cada estado, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Paraná. Para onde vão esses valores? O que vem de retorno, efetivamente, para a nação, para os 3 estados? Então, é uma preocupação, sem dúvida alguma, e esse é o objetivo. Vamos à entrevista, doutor. Vamos aproveitar o doutor Eliseu para analisar depois o que diz aí o presidente, nesse bate-papo que nós tivemos no sábado. É importante lembrar, o pessoal com muita fome, diga-se de passagem, porque passou meio-dia, passou meia hora, e eles não sabiam o que fazer, e aí nós demos a sugestão. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o foco, ou a imagem, aqui do local, do Village, e vamos para Capão Novo, onde nós tivemos lá a condição melhor, até para transmitir ao vivo esse bate-papo. Vamos, então, a essa matéria. Muito bem, estamos de volta, falando de Capão da Canoa, mais precisamente de Capão Novo. Presidente Van, satisfação em conversar com o amigo. Hoje um grande evento estaria acontecendo agora, exatamente nesse horário. O que aconteceu, presidente? Fala para os nossos telespectadores, internautas espalhados em todo o país. O meu bom dia a todos os nossos queridos compatriotas, tanto quem nos assiste aí pelo Face do Vale do Paranhana, quanto o pessoal aqui de Capão e região e do resto do país. Obrigado aí pelo pessoal da TV Mar aí por essa cobertura. Na verdade, o que está acontecendo é uma grande incompreensão, tá? E aí vocês imaginem que falta informação, falta um pouco de politização também, tá? O quanto o nosso movimento tem sido incompreendido, tá? Nós estamos com o evento marcado há 45 dias, infelizmente, num prazo em cima do laço, na quinta-feira, às 11 da noite, a direção do local em que o evento estaria acontecendo cancelou o evento, cancelou a nossa participação, por entender que era um movimento que tratava de política, e realmente trata de política, mas de política do Sul. É um movimento social que trata das questões do Sul, não de política partidária, mas não compreenderam o alcance do movimento e disseram que era contra os estatutos do local e cancelaram o evento, tá? Bom, em menos de 48 horas fica quase impossível reorganizar o local, então o cancelamento se impôs. Mas de qualquer maneira, nós estamos aqui em Capão Novo, nós honramos a nossa presença, deixamos uma pessoa, estivemos lá na frente do local, até para se alguém aparecesse, embora o cancelamento tenha se espalhado, tá? Não perder a oportunidade de conversar conosco. E estamos aqui em Capão Novo, aqui no centro, o centrinho de Capão, para conversar com as pessoas, para dar a devida atenção, para explicar do que se trata o movimento, que é um movimento democrático, que é uma consulta popular para o povo do Sul decidir se quer ou não ficar parte da Federação Brasileira. E aí isso é uma pergunta que eu deixo para todo mundo. Quem é que é antidemocrático? Nós que queremos ouvir o povo, que queremos um plebiscito oficial, ou aqueles que nos acusam de sermos fascistas, misóginos, racistas, que é um monte de coisa que é inverdade, a gente já esclareceu isso várias vezes.
Quem são os antidemocráticos? Quem quer ouvir o povo ou quem não quer que o povo seja ouvido e as coisas fiquem como estão? Essa, você decide. O encontro seria realizado agora, nesse instante, primeiras horas já da tarde, no almoço, no local aqui, o conhecido Village, em Capão Novo. No entanto, é uma nota que nós vamos mostrar posteriormente para os nossos telespectadores, deu conta de que, lamentavelmente, não poderia mais ser realizado nesse local, o que também, lamentavelmente, fez com que muitas pessoas que estivessem vindo para esse evento, inclusive estão chegando, gente do interior do estado, de outros municípios e até mesmo de outros países, que têm as suas casas, os seus locais aqui, justamente abertos para que possam divulgar e difundir justamente esse movimento. E o movimento é um movimento claro, o Sul é o meu país já há muitos anos, não é mesmo, presidente? São 34 anos de movimento. Um movimento que começou lá em 1992, com um grupo de jovens ainda. Hoje já estão, alguns faleceram, outros já estão com mais idade, mas que ainda estão no movimento. E é um movimento que se renova a cada dia. E cada dia tem mais seguidores, porque o que nós queremos é liberdade, é democracia, é que as pessoas sejam ouvidas. É isso que o movimento quer. Nós queremos uma nação diferente daquilo que nós temos hoje. Mas não te preocupa, porque, como diz a música, não podemos se entregar para os homens. E nós não vamos nos entregar. Nós estamos aqui para ouvir a população de Capão. Depois vamos fazer uma reunião de reorganização do movimento na cidade com as pessoas que estão aqui, para esse movimento cresça cada vez mais. Está aqui o nosso líder municipal, um dos líderes, tem um outro que está para chegar, que é para reforçar essa fase de crescimento do movimento. E uma novidade que o movimento vai trazer, porque o pessoal diz que é cada vez mais um movimento nas ruas, né? Uma vez por mês, né? Possivelmente no segundo domingo de cada mês, se não encontrarmos uma data melhor, nós vamos fazer lives em conjunto no mínimo em 3 cidades do Sul. Agora, dia 14, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba vão estar ao mesmo tempo, ao mesmo momento, conversando com a população na rua, e nós vamos estar mostrando isso na live do movimento. Vai ser no dia 14, agora já em junho. E julho vai repetir, em agosto tem o pré-congresso de Brusque, no dia 1º, lá em Santa Catarina, depois tem no Rio Grande do Sul em setembro, enfim. Nós não paramos. Perfeito. Presidente, para encerrar então, qual o link, qual o telefone, contato, ou mesmo a rede social que as pessoas podem entender e compreender mais esse projeto? Toda quarta-feira, às 8h30 da noite, o movimento faz uma live no YouTube com transmissão simultânea para o Facebook. Eu não sei se o Instagram está logado, mas o TikTok tinha caído, voltou a ser logado. Às 8h30 da noite, 20h30, toda quarta-feira, com um assunto diferente. Como é que é o nome do link, o pessoal poder... É só pesquisar Movimento O Sul é o Meu País, tanto no Facebook quanto no YouTube, que vai encontrar facilzinho. Tá certo. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço essa imensa oportunidade. Muito bem. Essa entrevista que nós fizemos nesse final de semana, ao vivo, e... Doutor Eliseu, o que lhe parece o presidente falando? O que o senhor teve a oportunidade, reafirmando até o que nós já havíamos conversado? Porque a gente entende também que é aquela velha história, né, pessoal? Se de um lado houve esse documento que, olha, não queremos mais, achamos por bem que, por outro lado, também deveria ter a confirmação por parte do grupo, o que efetivamente aconteceu, mas ficou muito em cima. Porque se houveram 2 dias de diferença, daria, né, para acontecer a divulgação. Porque até então, os veículos de comunicação, a imprensa, e olha que não foram vários veículos, 1 ou 2 nós tivemos lá e foi aquilo ali. Porque tem muita gente que não dá atenção, vazão para esse tipo de coisa. Agora, eu conversava com o Pelicioli aqui há pouco tempo, né, enquanto a gente tomava um mate e assistia aqui essa entrevista, e ele dizia algo realmente importante, né? Imagina que nação que seria os 3 estados, produtores, são trabalhadores,
Tem muita gente que não valoriza o nosso Rio Grande do Sul. Mas o povo gaúcho, gente, só o Rio Grande do Sul, olha o PIB, olha o trabalho, olha os municípios, como Caxias do Sul, por exemplo, metal mecânico, Canoas, segundo, terceiro também aí, igualmente em termos de produção. Olha o que nós temos aí, Novo Hamburgo, São Leopoldo. O que eu vou te dizer, né, Ângelo? É delicada a situação, porque tem que ser conversado realmente. Eu acho que essa negativa do próprio clube, né, em receber esse evento se deu de uma maneira muito estranha, porque a própria Constituição brasileira, no artigo 5º, ela defende que as pessoas podem, sim, se reunir para discutir assuntos de qualquer natureza. A livre manifestação do pensamento, isso está lá no artigo 5º. Então, o espaço físico ia ser utilizado para falar, neste caso, dessa situação pontual, mas poderia ser qualquer outro assunto, né? E um evento como esse, te digo mais, Ângelo, que esse movimento procure a Casa de Cultura, aqui de Capão da Canoa, que é acredito seja um encontro digno de ser feito na Casa de Cultura, e com uma ampla difusão, né, difundir este evento, né, não como teve há poucos dias um evento da Casa de Cultura que falava sobre o plano diretor. Eu, como advogado, atuante em Capão da Canoa, não tenho vergonha de dizer para o teu telespectador, não sabia. Então, nós vamos tratar de mudança no plano diretor, que vai afetar toda a população caponense, mas um evento que não é divulgado. E se é divulgado, eu não sou obrigado a ter rede social. Não gosto de rede social. Mas está lá. Não, está lá no Instagram da prefeitura. Não acesso o Instagram, não gosto. Então, vou ficar... Então, usa rádio, usa TV, né, usa panfleto, sai com um carro de som, como era usado antigamente, divulgando, convidando a população para comparecer, para dar a sua opinião, porque tem coisas que vai afetar diretamente você, a sua rua, né? Questão do saneamento básico, iluminação, vai ter um prédio do lado da sua casa. Daqui a pouco, se você não estiver lá opinando, vai ter um prédio que acabou com o sol da sua residência. Porque onde era só casa, hoje vai ser permitido construir prédio de 14, 15, 16 andares, sei lá o quê. Então, né, que a população possa, se ela se abster, ok, mas que seja oportunizado para que todos possam comparecer. Eu vou te dizer, Ângelo, assim como o Pellicioli falou há pouco, né, que grande nação que daria, mas precisamos refletir mais, falar mais. O próprio Rio de Janeiro, há pouco tempo, foi totalmente contrário a um novo rateio que foi feito dos royalties do petróleo. Como ele se acha um dos maiores produtores, ele não acha justo que essa divisão vá, inclusive, para estados que não produzem petróleo, não é produtor de petróleo. Então, eles meio que trancaram lá, né? Olha, não, só um pouquinho. Nós que produzimos, a bacia está aqui localizada no Rio de Janeiro, eu acho que é justo que a gente tenha a maior cota. Então, com esta... Mas aí é interessante, né? Quando esse Estado é gerador de riqueza, querem só para eles. Quando um outro Estado gera riqueza igual, aí é para todo mundo. Então, é aí que o Estado do Rio Grande do Sul, juntamente com o Estado de Santa Catarina, né, com o Paraná, quem sabe, por que não? Vamos sim, Ângelo, estudar, eu acho, olha, tem meu voto favorável. Muito bem, nós estamos aguardando aí o Brandão. O Brandão, a pauta foi feita com o Gabriel, lá da Corsã, para conversar com a gente. Mas antes, observando ali, nós temos aí o vídeo que está aparecendo, né, do site, né, Pellicioli? É o site aí do Sul é Meu País, tem todas as informações, importantes informações a respeito desse trabalho ao longo de muitos anos, o número de pessoas e até de empresários que estão financiando justamente isso. E um detalhe importante, eu perguntava para o presidente depois, na hora do almoço, lá no Trespac, em Capão Novo, aí o local seria um restaurante, acabamos indo para o Trespac, né, que fica ali pertinho,
e no restaurante, ali com a Dona Maria, que é uma pessoa maravilhosa, e ela também é parceira, Galhardo, olha, se eu tivesse a oportunidade, eu também estaria nesse projeto, apoiaria, porque é uma pena o que está acontecendo. E ele me dizia, o presidente, e a diretoria, enfim, que poucos políticos têm interesse em participar. Por que será, né, doutor? Por que será, né, Ângelo? Por que será, né, doutor? Por que será? Por que será? Quem sabe a gente não se livraria, né, dessas decisões monocráticas no STF, né, que é um poder quase que absoluto. Né? Quem sabe a gente não se livraria de um STF corrompido, totalmente corrompido. Se um STF que tem mais de 50% de ministros colocados pelo presidente, não tem como ter autonomia, não tem como proferir uma decisão isenta e imparcial. E é isso que a gente precisa, de um poder judiciário imparcial, que não tenha o rabo preso, que as suas esposas não advoguem, né, para grandes instituições essas que roubaram bilhões dos cofres públicos dos brasileiros. Aí fica difícil. Deputados federais, senadores, que roubam de gerações passadas, e aí os seus filhos assumiram o poder, os filhos dos seus filhos, e eles se perpetuam no poder. Vamos acabar com isso. Isso é uma bandalheira. É uma vergonha o que está acontecendo nesse país, essa é a verdade. É uma vergonha. Pessoal, nós estamos aqui, o Alô Comunidade, tem a tua participação. Pode mandar o recado, manda o alô. Está aqui, ó, o telefone está aparecendo na sua tela. Vamos lá, 51 982 35 06 66. Está aqui. O que está acontecendo é que tem muita gente que não fala, não abre o bico. Eu tenho medo, eu tenho minha amiga, eu tenho meu irmão, eu tenho meu parente, eu tenho medo de falar. E é por isso que o Brasil não vai dar certo desse jeito. À medida em que nós ficarmos muito de bonzinhos, aplaudindo tudo que está acontecendo, e ficar que nem aqueles... Desculpe a terminologia, gente. Eu já passei também, estou com 66 anos de idade, chegando a 67 agora e o que eu digo é o seguinte, 70 anos, 80 anos, tem muita gente que fica naquele cri-cri-cri e não faz, a coisa não anda nesse país. Então, o que é que está acontecendo? Galhardo, mas aí tu está incitando o povo. Tem gente que diz, porque não sei o quê, está incitando o povo a fazer o quê? Uma guerra civil? É isso? Não, gente. Nós temos direitos, nós temos muitos direitos, temos deveres, é bem verdade. Poxa, nós estamos sendo ceifados, quem é que não sabe que nesse país a gente está sendo ceifado de se comunicar, de falar, porque pegam no pé do locutor, do radialista, do jornalista, do produtor, da empresa, do veículo de comunicação, mesmo que um programa, por exemplo, como esse, doutor, nós tenhamos aqui esse programa que tem a liberdade e que muitas vezes pode não ir ao encontro da filosofia central da própria emissora. Mas são coisas que acontecem. Vamos falar de mais polêmica? Vamos lá. Vim aqui para isso. Jesus do céu, hoje é o dia. Aí você fica na frente da televisão. Olha aqui, está o Galhardo aqui sentado, vendo televisão. Está aqui o Pelicioli. Vamos ver o jogo do Brasil. Já está até, o Pelicioli já sabe o que é, né? Se tiver aquela condição de mostrar o hino cantado aí pelo Belo e pela Marrom, eu aprecio os dois, eu gosto, são dois tipos diferentes. Gosto do Belo, canta, beleza, tal. Tem a questão política, todos têm. Um é colorado, outro é gremista, o outro está lá. Mateus, primeiros teus, conhece esse ditado? Mateus, primeiros teus, quer dizer, os caras vão favorecer, logicamente, politicamente, os dois identificados com o atual governo federal, foram contratados para... pasmem os senhores, cantar o hino nacional brasileiro. Ocorre que, nós vamos mostrar em seguidinha para vocês, doutor, quem conhece música, não precisa conhecer música, doutor Eliseu Santos. Mas aí, doutor Eliseu, de repente, o Ângelo Galhardo vai cantar o hino. Ouviram do Ipiranga...
eu poderia interpretar o hino. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Legal, mas tem que ter uma trilha que vai me acompanhar. Aí vão 2 profissionais num evento que, sabe, tudo certinho. Não estava certinho, não. Aí botaram o hino, como é o original. Taram, taram. Como é que o Belo, que é conhecido por cantar aquela musiquinha, o jeitinho dele, mas... tá. Aí a Marrom até daria, mas os caras botaram num compasso, não teve ensaio, não teve nada. Vamos acompanhar, vamos ver de perto isso aí. Acompanhe certinho. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, que o povo era comprado retumbante, e o sol da liberdade, raio fugidor, brilhou no céu da pátria nesse instante. Senhor da cidade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada, idolatrado, salve, salve. Se um sonho desse, um raio vive, de amor e de esperança a terra desce. sem teu famoso céu risonho e límpido, A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela... Vocês estão vendo aí, né? Pô, o cara devia ter começado, quem é o operador lá, o cara começa a música, larga o hino, o começo, e deixa eles cantar, eles estavam com o aparelhinho aqui, ó, deixa o cara cantar, abre o hino, aquela parte inicial, e deixa o cara cantar, mas não, jogaram o hino em cima, eu não estou defendendo os cantores, vejam bem, mas assim, gente, ao mesmo tempo, é ruim, é complicado, doutor. Sim, eu escutei só a polêmica, não tinha ainda visto o vídeo, tive a oportunidade agora. Ficou esquisito, né? Agora, eu me pergunto o seguinte, Ângelo, quanto o Belo e a Alcione colocaram no bolso para fazer isso? Qualquer estudante do primário teria ido lá e teria cantado. Por que não contrataram uma escola? Boa. Por que não botar uma escola lá? Ó, vamos fazer o seguinte, nós montamos um CPD moderno, com tecnologia, à disposição, em contrapartida. Como é que vai pagar aluno? Não vou pagar alunos para fazer isso. Mas a gente monta um CPD ou monta uma biblioteca de ponta, com certeza um CPD completo teria custado menos que isso. Olha, gente, eu não vou ser bem sincero para vocês. Você não baixa de 1 milhão. Tá? Eu não baixa de 1 milhão para cada um. 2 milhões aí. Tá? Vocês vão dizer, é muito dinheiro. Tá bom, diminui um pouquinho, bota 500 pau. Para cantar uma música, o hino nacional brasileiro, e não ter a condição dos dois sentar com quem está organizando o evento. Olha, nós vamos entrar com esta música, mas bota uma trilha legal, com esse dinheiro faria uma trilha bacana. A nossa Gláucia Gomes aqui, cantando o hino nacional, uma coisa maravilhosa, faz uma trilha legal, alguém tocando, ensaia. Agora, que fiasco para todo o Brasil. Eu não coloco apenas digamos, a imbecilidade, a insensatez de uma Rede Globo de televisão, colocar tudo isso, a organização, e não entender o mínimo, que era colocar, no mínimo, uma trilha, faz um ensaio, meu irmão. Vai lá, prepara, faz alguma coisa bonita, sabe? Joga balões, sei lá. Agora, botar o mesmo hino, tá? Ao vivo muda tudo, né, Pericioli? Ao vivo muda tudo. Poxa vida, o cara tem que ser muito bom para cantar o hino nacional nessa mesma batida. E o Logo Belo, até diria mais, se a Alcione tivesse iniciado até com essa batida, mas os caras mantiveram o mesmo ritmo. Aí depois, podem observar, que depois param o hino, seguram o hino, deixam eles cantar. Deixa eles cantar, porque o povo estava cantando. Então estava tudo atravessado, né? O som da multidão atravessado, o som do hino, do ritmo diferente.
Ficou Pessoal, estranho, ficou estranho. Tu sabe, Ângelo, que até hoje eu acho muito bonito aquela interpretação da Fafá de Belém. É verdade. Na época do nosso presidente, né, o Tancredo. Aquela interpretação foi maravilhosa e ficou. Na época, talvez até tenha sido meio criticada, mas ela é muito linda, ela é emotiva. Agora, aí ficou meio estranho, né? Mas fazer o quê? Né? Aí tem que agradar, é aquilo, né? Tem que agradar a cúpula. Alguém deve ter levado uma beirada, quem sabe faz para o fulano. E esses negócios é que nem as obras, né? Obra pública e obra privada. A obra pública leva 10 anos, a mesma obra na iniciativa privada leva 2. A mesma obra que gasta alguns milhões, na obra pública gasta 3, 4 vezes mais. Então, eu não sei por que o dinheiro público ele vale menos, será? Já falamos sobre isso outras vezes, né, Anjo? Estou sendo perfeito. enfadonho, mas olha ali, fácil. A gente está com essas imagens ainda que o Pelissori está colocando. Olha a insensatez ali. O cara o Belo tentando botar a mão ali no bolso para tentar pegar o quê? Regular o som, não é, do retorno. Pode observar que eles estão com retorno no ouvido. Está ali, ó, botando a mão, tentando regular o som que complicou a vida deles. Acho que no mínimo podiam ter ensaiado mais, né? No mínimo, não é? Para levar 500, 1 milhão aí, pessoal, convenhamos, não é? Por isso que eu digo, nesse país tem muita coisa errada. Na nossa região tem muita coisa errada, sabe? Eu volto a falar também da educação nesse país. Como o doutor Eliseu falou há pouco tempo, educação. Se nós tivermos muito mais pessoas com visão e apoiar financeiramente, melhorar e qualificar as nossas escolas, os nossos professores. Eu não quero aqui estar falando, porque o cara vai dizer o nome de um político, vai dizer, o cara está puxando para o lado do, digamos assim, do PDT, mas Leonel de Moura Brizola, gente, tem esse gaúcho, uma das coisas maravilhosas que ele fez é aquela da escola integral, tempo integral. E eram valorizados os professores. Claro que muita coisa errada veio depois, e etc, etc. Mas ideias maravilhosas como essas, doutor. E a atual administração federal começou a implantar isso como se fosse uma novidade, né? Sendo que a ideia original é lá atrás, né? Do Leonel de Moura Brizola. O próprio Getúlio também, algum tempo atrás, teve essa iniciativa. Por isso que eu digo assim, as pessoas têm que ler mais. As pessoas têm que ler mais. Procura. Em muitas aulas de sociologia, eu trabalho sociologia, eu trabalho história, eu trabalho geografia. O doutor trabalha tudo isso também, trabalha mais o português, que cai entre nós, gente. Que coisa horrível. O que nós estamos vendo, os nossos jovens e pessoas até de uma certa idade, falando um péssimo português, não sabem escrever, não têm acentuação, sabe? Agora está aí a inteligência artificial, que nos notabiliza pela tranquilidade, mas é uma cambada de gente que, sabe, que não é só apertar o botãozinho, está lá. O que vai ser do nosso futuro, doutor? Sei lá, né, Ângelo? Agora tu pergunta tudo ali. Teu smartphone mesmo, se tu apertar ali no microfonezinho e fizer uma pergunta, tu nem te preocupa qual é a inteligência que tu está te comunicando, mas a resposta vindo já é o suficiente, né? E esse fato aí agora do jogo, eu acredito que nós tínhamos 75 mil pessoas. E aí nós tínhamos muitas crianças no estádio. E o jovem, ele tem a questão tanto da memória quanto da audição, que conforme ele escuta, ele reproduz e tem a memória visual inconsciente. Por isso que a leitura é muito importante, porque tudo que tu lê, quando tu vai escrever, tu automatiza, tu acaba escrevendo certo se tu ler coisas certas. Agora, se tu lê coisas erradas, mal escritas, com erros, tu vai reproduzi-los, né? Essa questão do Belo e da Marrom vai ser defendida, ali na frente vai ser defendida que isso aí é uma lei de incentivo à cultura, Lei Rouanet e tantas outras, né? Então nós temos artistas brasileiros,
com fazenda de milhares de hectares, com milhares de cabeças de gado. Nós temos artistas brasileiros com 2, 3, 4, 5 fazendas. Nós temos artistas brasileiros ganhando, para subir num trio elétrico, R$1,5 milhão de reais, enquanto a realidade é essa, é um aposentado ganhando R$ 1.621. A pessoa trabalha 35, 40 anos para ganhar R$ 1.621 e ter os seus valores surrupiados por uma cambada que dá golpe em aposentados. E nós temos empresas vinculadas a ministros do STF que amparam empresas que dão golpes em aposentados. Está difícil, Ângelo. Está difícil. Está muito complicado. Olha, o pessoal está elogiando aqui, doutor, muita gente elogiando. O Egon Birle é um deles. Né? Parabéns, doutor, por essa persistência em falar justamente aquilo que todos os dias as pessoas tinham que ouvir mais e mais e mais. Valeu, Egon, aquele abraço. Eu que esteve presente lá também nesse encontro que acabou não saindo, né? E lamentou profundamente. A Márcia Santos diz o seguinte: Galhardo, é a mais pura verdade. É uma pena que esses dois ganham milhões. E quantas crianças, quantos jovens e quantos artistas poderiam ser aproveitados? Por que não fizeram isso? Tiveram que contratar esses dois. Para quê? Não é? Com todo o respeito. O João Vargas, lá de Farroupilha, disse: é uma vergonha isso que está acontecendo no país. Que fiasqueira para a Rede Globo de televisão e para aqueles que pagam altos e poupudos valores para estes artistas. Meu Deus do céu. A Lila está ligada com a gente. Oi, Lila, aquele abraço. Pessoal de Maquiné. Diz a Lila aqui o seguinte, ó. Estamos em Maquiné assistindo o programa. Parabéns, Galhardo. Galhardo, tem muita coisa errada. Denúncias, a todo momento a gente está vendo que vocês fazem no ar, estão falando e, lamentavelmente, a coisa não está acontecendo. O que está acontecendo com os nossos governos? Tá? Quais as atitudes que estão sendo tomadas? Está todo mundo com medo, essa é a verdade, pessoal. Todo mundo com medo e deixa levar. Agora está chegando aí época de eleição, tanto governo estadual. Doutor, é complicado. Falar de política é complicado, né? Falar de política, de economia é complicado. A gente sempre imaginou o político ser um representante do povo. Saiu uma ideia até pouco tempo atrás que não seriam extintas as câmaras de vereadores, né, e seriam feitos representantes das comunidades, das instituições. Já deram contra. Não, só um pouquinho. Então, só vou ganhar proporcional ao meu trabalho. Não querem, né? Não querem perder a boquinha. Né? Nós temos aí cidades pequenas com 13, com 14 vereadores. Cada vereador hoje, não quero aqui falar nenhuma bobagem, algo sem fundamento, mas é um salário aí em torno de 14, 15 mil reais. Né? Mais verba para o gabinete, mais isso, mais aquilo. Assessoria. Né? Mas, em contrapartida, a gente tem também um município, né, que vem se desenvolvendo absurdamente, né? Construção civil. Só que a gente não pode viver só a partir da construção civil. É o carro-chefe de Capão da Canoa, com certeza. Mas a gente precisa ver a questão do turismo, a questão da gastronomia. Né? Nós não somos muito bem servidos de hotéis. Vamos ver essa questão hoteleira. Qualificação, mão de obra. Está todo mundo reclamando de mão de obra aqui no Capão da Canoa, gente. Shangri-La. Falei com o prefeito Celcinho esse dia desses, o prefeito de Shangri-La, e dizia a mesma coisa: Galhardo, é uma pena. Eu quero trabalhar, eu sou prefeito do município. Tá? Aí eu tenho que trabalhar. Falou certas coisas que não dá nem para comentar aqui. Mas é verdade. Aí, de repente, você fica dependendo, como é o governo municipal, outros governos que existem aqui, enfim, na região, dependendo de partidos políticos. Eu sou o prefeito, eu é que mando. Não manda, não. Porque foi feita uma assinatura, um acordo dele com o vice-prefeito e com os presidentes e partido. Não, mas aí, se tiver que mudar, tem que entrar daquele partido. Sim. Aí, muitas vezes, torna-se incompetente o próprio secretário, o assessor do secretário, o Beltrano, o Ciclano, e quem deveria estar
como competente para estar na frente, não está. E aí as pessoas reclamam. E aí as pessoas tentam mudar a forma de pensar. E aí a mudança da forma de pensar não está qualificada, porque eles ficam falando entre eles mesmos, não ouvem as pessoas lá fora. Ô, gente, é muito triste o que nós estamos vendo nesse país, em muitas regiões. Município de Itati, nosso parceiro aqui também, Itati, lá, Pericioli, está lá, 2º lugar em educação. Ah, Galhardo, mas é um município pequenininho, mas dá um exemplo. É um exemplo, Itati, 2º lugar em educação. Alimentação, vai lá, reunião com as famílias, qual é o teu problema? Está aí, ó, lá é o município de Itati. Lindo, Itati. Mas o município, ele é grande na sua dimensão, pequeno quanto o município, em termos de escolas, mas professores competentes, direção de escolas competentes, sempre junto ali, ó, com a Secretaria de Educação, o que está faltando? Falta tal coisa. Ah, vai depender do Estado. Não fique esperando. Vai e faça. Vai e faça. Se tem a legislação, logicamente, que dá essa sustentação, né, doutor? É complicado, Ângelo, é complicado essa questão política. O que eu penso? Quando um administrador ele se elege, ele já entra com um passivo político muito grande, né? Ele tem uma dívida de favores, ele se comprometeu. Ele não entra com isonomia, ele não entra com liberdade de administração. Tu disseste agora, ele não consegue, porque ele tem que distribuir cargo de confiança, ele tem que distribuir secretarias entre os partidos. Exatamente. Ele não consegue nomear um secretário da sua confiança, né, com qualificação técnica. Não. Ficou acordado que o secretário para aquela pasta seria do partido tal. Mas e se eu chegar no partido tal e não tiver alguém competente? Sou obrigado a nomear porque ficou acordado assim. Então, me perdoem, este rabo preso, isso tem que acabar. Tem que acabar. Lamentavelmente, tem que acabar. Tem que ter mudanças e mudanças radicais nesse país, minha gente. É lamentável. E por isso que eu digo, a educação. Volto a falar na educação. Sabe, é tão triste a gente ver certos professores do jeito que estão trabalhando. Eu mesmo, por mim. É difícil, estou lá com um problema pulmonar, não consigo subir um hall de escadas, o 2º piso. Aqui eu consigo ficar sentado, tranquilo, estou aqui no programa, tenho uma aguinha. Mas, muitas vezes, as pessoas não são valorizadas devidamente. E aqueles que estão se aposentando, se cuidem, hein? Que se cuidem, porque, olha, o pessoal... E não é valorizado, a gente muitas vezes não é valorizado. Fica questão financeira, paguem-se melhor os professores, não é, doutor? A gente tem que pagar melhor os professores, essa classe de magistério, que lá no Japão, o professor, o imperador se curva diante de um professor, diante de um mestre. Aqui o mestre é ridicularizado em sala de aula. Temos apostilas, temos livros retrógrados contando histórias com E. As pessoas não pesquisam a verdadeira história desse Brasil, desse país. Vá ler, meu irmão. Abra o teu livro, vai pesquisar, vai buscar. Se tiver que viajar, vai lá no museu, lá em São Paulo, vai ver a história da família real, vai conhecer um pouco mais a fundo a história, que as pessoas, muitas vezes, só veem no livrinho bonitinho. Doutor. Ângelo. Estamos indo embora, doutor. Hoje a coisa está pesada. Mas essa distribuição de renda, né, Ângelo? Essa distribuição de renda, ela não é igualitária. É injusta. Eu sou um usuário de um grande estabelecimento, não vamos fazer aqui propaganda, né? Mas de um grande supermercado aqui em Capão, que tu chega lá na segunda-feira e tu chega no domingo, tá lá o caixa te atendendo todos os dias da semana. Sai dali, ele não tem dinheiro para pagar, muitas vezes não tem dinheiro para pagar a conta de luz. É verdade. Né? O professor em sala de aula, o gari que faz a nossa coleta de lixo, cara. Né? Esse pessoal ele precisa ser melhor remunerado, e aí é feita uma distribuição de renda desigual.
É o próprio produto comprado para o poder público, ele custa 2, 3 vezes mais. Tu lembra daquele caso das prefeituras que pagavam fortunas por 1 quilo de açúcar? É verdade. E a explicação furada que eles davam, né? 1 litro de leite, quanto é que custa para a administração pública 1 litro de leite? 3 vezes mais do que eu pago no supermercado? É. Isso tem que acabar, tem que acabar. Vamos tratar, o dinheiro é um só. E tem que aparecer, né? O prefeito tem que aparecer, o secretário tem que aparecer. Não adianta ficar escondido aqui ou lá, não adianta. Esse tipo de coisa tem que aparecer, dá as caras, apresenta. Estou aqui, vem aqui no veículo de comunicação, fala, explica, age, mostra a tua cara. Não adianta ficar escondido. Doutor Eliseu, muito obrigado, doutor, mais uma vez aí, gratidão aí pela sua presença em nossos estúdios, como sempre, Para mim é uma honra, Ângelo, é um prazer estar falando com o teu telespectador, me comunicando contigo e trazendo à baila temas sensíveis, né? São temas sensíveis, realmente, mas que precisam de uma ótica, de uma visão, e, infelizmente, nem todos os brasileiros estão a par de tudo que acontece, e o nosso papel aqui como comunicador, né, que aqui eu me coloco também como um comunicador, perfeito, é difundir e fazer com que esses assuntos cheguem ao maior número de pessoas possível. Pessoal, vamos fazer o seguinte, antes de encerrar, Pelissaro, eu pedi a gentileza, como num passe de mágica, porque esse telefone é muito importante. Você está assistindo o programa, concorda, não concordo, gostaria de utilizar o microfone, porque não adianta ficar falando nas nossas costas, ou aqui a orelhinha da gente chega a ficar aqui, ó, quentinha. Muita gente elogiando, mas tem muitos também que estão metendo pau. Porque é fácil ficar falando. Então vem aqui, meu irmão, senta aqui ao nosso lado, fala, destrincha. O telefone está aqui aparecendo, ó. Entra em contato com a nossa produção aí, ó, 982350666, tá bom? Está aqui o telefone, entra em contato com a gente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado, gratidão. Valeu. Obrigado a vocês que estiveram com a gente em mais uma edição do Alô Comunidade. Amanhã tem mais, a partir das 6 horas da tarde, nós temos aí a rádio, lá na Horizonte, com um programa mais descontraído, mais oba-oba, mas aqui na TV, ao meio-dia, o nosso Alô Comunidade. Tchau para vocês.